Você já sentiu o coração se despedaçar em 1000 pedaços numa única frase? Eu senti numa quinta-feira, 14 de março de 2024, às 3h47 da tarde, quando liguei para minha filha Patrícia para contar sobre o diagnóstico que havia recebido pela manhã. O telefone tocou 4 vezes antes dela atender, e eu já podia sentir a impaciência na voz dela quando disse um alô seco, como se eu fosse um vendedor inconveniente. Filha, preciso conversar com você sobre algo importante, comecei, tentando manter a voz firme enquanto segurava o papel do laboratório com mãos trêmulas. O resultado estava ali, em letras claras: diabetes descompensada, hipertensão arterial grave e início de insuficiência renal. Aos 72 anos, depois de uma vida inteira cuidando de todo mundo, eu precisava de cuidados. Mãe, estou no meio de uma reunião importante. Pode ser rápido? A voz dela cortou meu coração como uma lâmina gelada. Respirei fundo e contei sobre a consulta médica, sobre como o Dr. Henrique havia explicado que eu precisaria de acompanhamento constante, medicamentos controlados e, principalmente, de alguém por perto nos primeiros meses do tratamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, achei que a ligação havia caído. Então, ouvi a respiração dela, pesada, irritada, como se eu tivesse acabado de arruinar seus planos para o resto da vida. Mãe, olha só, eu tenho outras prioridades agora. Acabei de comprar um apartamento novo, estou planejando uma viagem para a Europa com o Marcelo e, sinceramente, não tenho tempo nem dinheiro para ficar cuidando de doente. Se vira, sua velha. Procura um asilo ou, sei lá, contrata uma enfermeira. A linha ficou muda. Ela havia desligado na minha cara. Fiquei ali, sentada na poltrona da sala do meu apartamento em Belo Horizonte, segurando o telefone mudo contra o ouvido, como se ainda pudesse ouvir alguma palavra de carinho que tivesse ficado perdida na ligação. O barulho do trânsito na Avenida do Contorno parecia distante, abafado pela dor que martelava no meu peito. Meu nome é Silvia Helena Ferreira da Silva. Durante 45 anos, trabalhei como professora primária na Escola Estadual Presidente Vargas, no bairro Floresta. Criei Patrícia sozinha depois que seu pai morreu num acidente de carro quando ela tinha apenas 8 anos. Vendi minha casa no interior de Minas para nos mudarmos para Belo Horizonte. Trabalhei em 2 turnos para pagar o colégio particular dela, abri mão de namorados e oportunidades para me dedicar inteiramente à minha filha. Lembro-me como se fosse ontem do dia em que chegamos na capital. Era janeiro de 1983 e eu tinha apenas 30 anos. Patrícia chorava no banco de trás do ônibus, com medo da cidade grande, com saudades da cidadezinha onde havia nascido. Eu segurava a mão dela e prometia que tudo ficaria bem, que eu cuidaria dela sempre, que nunca a deixaria sozinha. Que ironia cruel do destino. Durante anos, fui a mãe que sempre dizia sim. Quando Patrícia quebrou o vaso da vizinha aos 12 anos, fui eu quem pagou sem deixá-la pedir desculpas. Quando ela mentiu na escola sobre não ter feito o dever de casa, fui eu quem ligou fingindo que ela estava doente. Quando bateu o carro do vizinho aos 16 anos, convenci ela a não contar para ninguém e paguei o conserto do meu próprio bolso. Quando gastou todo o dinheiro da faculdade numa viagem com amigas aos 20 anos, tirei da minha poupança para cobrir a mensalidade. Na época, eu pensava que estava protegendo minha filha. Agora percebo que estava criando um monstro que nunca aprendeu a arcar com as consequências dos próprios atos. Para os vizinhos aqui do edifício São Vicente, eu sou a dona Silvia Simpática, que sempre tem um biscoito fresquinho e um cafezinho para oferecer. Para as antigas colegas de trabalho, sou a professora dedicada que nunca faltou um dia sequer em 4 décadas de magistério. Para os ex-alunos que ainda me encontram na rua, sou a tia Silvia, que ensinou as primeiras letras com paciência e carinho. Mas para minha própria filha, eu havia me tornado um fardo. Uma velha que precisava se virar sozinha na doença. Durante 3 dias, fiquei em casa tentando processar o que havia acontecido. Olhava para as fotos espalhadas pela sala.
Patrícia no jardim de infância, com aquele sorriso banguela que me derretia o coração. Na formatura do ensino médio, elegante no vestido vinho que compramos juntas. No casamento com Marcelo há 2 anos, radiante e feliz. Em todas elas, eu estava ao lado dela, sorrindo, orgulhosa, oferecendo todo o meu amor e suporte. Havia uma foto que me chamava especial atenção. Patrícia, aos 15 anos, numa cama de hospital quando teve apendicite. Eu estava ali, segurando sua mão, com olheiras profundas, porque havia passado 3 noites sem dormir ao lado dela. Naquela época, ela dizia que eu era a melhor mãe do mundo, que nunca me deixaria sozinha quando eu ficasse velha. Agora, quando eu precisava de uma fração desse cuidado de volta, ela simplesmente me descartou. O apartamento, que sempre me pareceu acolhedor, começou a parecer uma prisão. 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro que, segundo o médico, eu deveria adaptar com barras de apoio e outros equipamentos de segurança. Como faria isso sozinha? Como compraria os medicamentos caros? Como lidaria com as crises de pressão alta que haviam se tornado frequentes? Na primeira noite após a ligação, tive uma crise de pânico. Eram 2h30 da madrugada quando acordei com o coração disparado, suando frio, com uma sensação terrível de que algo ruim ia acontecer. Levantei para tomar um copo d'água e vi meu reflexo no espelho da cozinha. Uma mulher de 72 anos, com cabelos grisalhos despenteados, olhos vermelhos de tanto chorar, usando uma camisola velha que já havia visto dias melhores. Era isso que minha filha via quando olhava para mim? Uma velha decadente, um fardo, alguém que atrapalhava seus planos de vida? Sentei na mesa da cozinha e, pela primeira vez em anos, chorei de verdade. Chorei pela solidão, pela ingratidão, pela sensação de ter falhado como mãe. Chorei pelo homem que havia perdido cedo demais, pelo peso de ter criado uma filha sozinha, pelas noites em claro trabalhando corrigindo provas para pagar as contas. Chorei por tudo que havia sacrificado e que agora parecia ter sido em vão. Na madrugada de domingo, uma dor forte no peito me acordou. Eram 4h20 da manhã quando consegui ligar para o SAMU, ofegante e com o coração disparado. Minha filha. Preciso avisar minha filha, murmurei para o paramédico no caminho para o hospital. Ele perguntou o número, discou, mas ninguém atendeu. Tentou mais 2 vezes. Nada. Dona, tem mais alguém que podemos ligar? Perguntou o rapaz com genuína preocupação. Pensei por um momento. Meu irmão Roberto havia morrido há 10 anos. Não tinha amigos próximos o suficiente para incomodar numa emergência. Minha rede de apoio se resumia a uma filha que não atendia o telefone. Não, respondi, sentindo o peso da palavra. Só tenho ela. Passei 8 horas na emergência do Hospital João 23, sozinha, completamente sozinha. Outros pacientes recebiam visitas, flores, carinho. Eu tinha apenas a enfermeira Rosângela, que de vez em quando perguntava se eu precisava de alguma coisa e me oferecia um copo d'água. Foi ali, deitada naquela maca dura, ouvindo o barulho constante dos aparelhos e sentindo o cheiro forte de desinfetante, que algo começou a mudar dentro de mim. Não foi uma transformação súbita, mas o início de um processo gradual. A dor da rejeição começou a se misturar com uma espécie de clareza fria, uma lucidez que eu não sentia há muito tempo. Um senhor na maca ao lado, de uns 80 anos, recebia a visita de 3 filhos que se revezavam para ficar com ele. Ouvi um deles dizer: "Pai, o senhor não precisa se preocupar com nada, nós vamos cuidar de tudo." A ternura na voz do homem me partiu o coração. Pensei nas dezenas de vezes que havia dito algo parecido para Patrícia. Quando ela teve catapora aos 6 anos, quando quebrou o braço aos 10, quando passou pela cirurgia de vesícula aos 25. Sempre fui eu quem cuidou, quem consolou, quem resolveu tudo. Minha filha havia me abandonado. Essa era a realidade cruel e incontestável.
Mas eu ainda estava viva, ainda tinha forças, ainda podia escolher como reagir a essa situação. A professora Silvia, que havia enfrentado dezenas de desafios ao longo da vida, precisava despertar novamente, mas dessa vez de forma mais cautelosa, mais pensada. Quando recebi alta no final da tarde, em vez de pegar um táxi direto para casa, pedi para o motorista parar na padaria do seu Joaquim, na esquina da minha rua. Comprei pão, leite, uns biscoitos. Ações simples, mas que me fizeram sentir um pouco mais no controle da situação. Dona Silvia, fazia tempo que não vinha aqui, comentou seu Joaquim, um português simpático que conhecia todos os moradores do bairro. Como está passando? Estou aprendendo a me adaptar às mudanças da vida, respondi, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ao chegar em casa, liguei para Patrícia mais uma vez. Dessa vez, ela atendeu no primeiro toque, mas sua voz continuava fria e distante. Mãe, eu já disse que não tenho tempo para... Filha, passei o dia no hospital. Tive uma crise de pressão. Ah, tá. E o que eu posso fazer? Você tem plano de saúde, tem médico. Eu tenho minha vida, meus compromissos. Não posso ficar correndo atrás de você toda vez que se sentir mal. Patrícia, eu quase tive um infarto. Passei 8 horas sozinha numa emergência. Mãe, não dramatize. Se fosse grave, você teria morrido. Está aí, falando comigo. Então não foi nada demais. A frieza da resposta confirmou o que eu já suspeitava, mas ainda relutava em aceitar. Desliguei o telefone sem dizer uma palavra. Naquele momento, uma decisão começou a se formar na minha mente. Não era raiva, não era vingança. Era uma compreensão dolorosa, mas necessária. Se minha filha havia escolhido me abandonar, eu precisaria aprender a viver sem ela. Nas semanas seguintes, estabeleci uma rotina solitária, mas funcional. Tomava meus medicamentos nos horários corretos, fazia caminhadas leves no parque do bairro, mantinha consultas médicas regulares. Lentamente, fui me adaptando à minha nova realidade. Foi numa segunda-feira pela manhã, 3 semanas após meu diagnóstico, que toquei a campainha do apartamento 402, no mesmo andar que o meu. Quem atendeu foi Mariana, minha afilhada de 28 anos, filha do meu falecido irmão Roberto. Ela havia se mudado para o edifício 2 meses antes, depois de conseguir um emprego como fisioterapeuta no Hospital Mater Dei. Tia Silvia, que surpresa boa! Entre, entre! Estava justamente pensando em descer para tomar um café com a senhora. Mariana sempre foi especial. Desde pequena, quando Roberto ainda era vivo, ela passava as férias comigo. Eu a levava ao zoológico, ao parque, ensinava receitas de bolo. Quando meu irmão morreu num acidente de moto há 10 anos, ela continuou me visitando regularmente, mesmo morando em Contagem com a mãe. Lembro-me de como ela chorou no dia do enterro do pai, agarrada na minha saia, pedindo para eu não deixá-la sozinha. Naquela época, prometi que sempre seria sua segunda mãe, que sempre estaria ali para ela. Agora, ironicamente, talvez fosse ela quem pudesse estar ali para mim. Sentamos na cozinha dela, um ambiente pequeno, mas aconchegante, com plantas nas janelas e o cheiro de café fresco no ar. Contei sobre meu diagnóstico e, cuidadosamente, sobre a reação de Patrícia. Não entrei em detalhes sobre o abandono. Ainda era muito doloroso falar sobre isso abertamente. Tia, como a senhora está se sentindo com tudo isso? Confusa, filha. É muita mudança de uma vez. E a prima Patrícia? Ela tem ajudado? Hesitei antes de responder. Ela está muito ocupada com a vida dela. Você sabe como é, né? Casada há pouco tempo, apartamento novo. Mariana me olhou com atenção, como se percebesse que havia mais do que eu estava contando. Tia, se a senhora precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Estou aqui pertinho, e seria um prazer ajudar. Obrigada, filha, mas não quero incomodar. Tia Silvia, a senhora nunca seria um incômodo. A senhora me criou junto com o papai, me ensinou a ler, me consolou quando eu chorava por causa de algum menino na escola.
Me ajudou a pagar a faculdade quando a mamãe não tinha condições. Agora é minha vez de retribuir um pouquinho de todo esse carinho. Naquele momento, senti algo que não sentia há muito tempo: acolhimento genuíno. Não era piedade, não era obrigação. Era carinho verdadeiro. Nos dias seguintes, Mariana começou a aparecer naturalmente na minha rotina. Ela batia na minha porta antes de sair para o trabalho, só para saber se eu estava bem. No almoço, ligava para perguntar se eu havia tomado os medicamentos. À noite, muitas vezes jantávamos juntas, conversando sobre o dia dela no hospital, sobre meus livros, sobre amenidades da vida. Tia, hoje tratei uma paciente que me lembrou a senhora. Ela dizia, contando sobre uma idosa que estava se recuperando de uma cirurgia. Ela tem a mesma determinação que a senhora tem. Era reconfortante ter alguém que me via como uma pessoa forte, não como uma coitada doente. Enquanto isso, Patrícia continuava completamente ausente. Não ligava, não perguntava sobre meu estado de saúde, não demonstrava o menor interesse em saber como eu estava lidando com a situação. Nas raras vezes em que tentei contatá-la, recebia respostas secas por mensagem de texto. Estou ocupada. Depois conversamos. Não posso agora. Uma semana depois do episódio no hospital, decidi fazer um teste. Mandei uma mensagem para Patrícia. Filha, preciso falar com você urgente. É sobre minha saúde. Pensei que, mesmo com toda a frieza, ela se preocuparia com uma mensagem dessas. A resposta veio 3 horas depois. Mãe, não tenho tempo para drama. Se for grave, vai para o hospital. Se não for, resolve sozinha. Mostrei a mensagem para Mariana, que ficou visivelmente constrangida. Tia, desculpe, mas isso não me parece normal. Mesmo que uma pessoa seja muito ocupada... Mariana, estou começando a aceitar que talvez eu tenha criado expectativas irreais sobre minha filha. Ou talvez a senhora tenha sido tão boa mãe que nunca deixou ela aprender a ser filha, disse Mariana com delicadeza. As palavras dela me fizeram refletir profundamente. Será que, ao proteger Patrícia de todas as dificuldades e responsabilidades, eu não a havia preparado para ser uma adulta empática e responsável? Foi numa tarde de quinta-feira, 1 mês depois do meu diagnóstico, que recebi uma ligação que mudaria tudo. Era Patrícia, e pela primeira vez em semanas, ela havia ligado por iniciativa própria. Mãe, preciso falar com você sobre uma coisa importante. Meu coração se encheu de esperança. Pensei que finalmente ela havia refletido sobre a situação. Fala, filha. É o seguinte, eu e o Marcelo estamos querendo fazer uma reforma no apartamento. Ampliar a suíte, criar um home office. Mas está custando mais do que esperávamos. Silêncio. Eu esperava, tentando entender aonde ela queria chegar. Pensei que talvez a senhora pudesse nos ajudar com um empréstimo. Sei que tem aquela reserva da época que o papai morreu, e como a senhora já está com esses problemas de saúde, seria uma forma de usar o dinheiro para algo bom na família. A audácia me deixou perplexa. Durante 1 minuto inteiro, fiquei ali, segurando o telefone, tentando processar o que estava ouvindo. Minha filha não havia ligado para saber como eu estava. Não havia perguntado sobre meu tratamento, sobre minha adaptação à doença. Ela ligou para pedir dinheiro, para pedir o dinheiro que seria minha segurança na velhice, na doença, na vulnerabilidade. Patrícia, comecei, medindo cada palavra. Você tem certeza do que está me pedindo? Claro, mãe. É só um empréstimo. Quando a gente se organizar melhor, paga de volta. Você me abandonou quando eu mais precisei. Não demonstrou interesse nenhum pela minha saúde. E agora quer que eu financie sua reforma? Ai, mãe, não precisa exagerar. Eu só não tenho tempo para ficar cuidando de doente toda hora. Mas isso não significa que eu não me importo. E ajudar com o dinheiro seria uma forma de contribuir. Contribuir? Patrícia, contribuir seria ter me acompanhado no hospital. Contribuir seria perguntar sobre meus exames. Contribuir seria demonstrar um mínimo de carinho. Mãe,
carinho não resolve problema prático. Eu tenho responsabilidades, uma vida para construir. Não posso parar tudo por causa de qualquer probleminha de saúde. Qualquer probleminha? Patrícia, eu tenho diabetes, hipertensão e problemas renais. Mas a senhora não morreu, né? Então não é nada tão grave assim. Não. Como assim não? Não vou dar dinheiro para a sua reforma. Não vou emprestar dinheiro para você. Ouvi a respiração dela se alterar do outro lado da linha. Quando ela voltou a falar, o tom era completamente diferente, agressivo, sem qualquer disfarce. Ah, então é assim? A senhora vai ser mesquinha agora? Depois de tudo que eu agi pela senhora? Tudo o que você fez por mim? Patrícia, eu trabalhei 2 jornadas durante 20 anos para te criar. Vendi minha casa, abri mão da minha vida social, investi toda a minha energia em você. E quando eu preciso de apoio, você me chama de mesquinha por não emprestar dinheiro? Mãe, vamos ser realistas. A senhora tem 72 anos, está doente, não tem muito tempo de vida mesmo. Por que não aproveita para ajudar quem ainda tem futuro pela frente? A frase me acertou como um soco no estômago. Minha própria filha estava praticamente me desejando a morte para ficar com minha herança. Sabe de uma coisa? Fique com sua doença. Fique com sua solidão. Eu tenho uma vida nova agora. E quando a senhora morrer, eu vou herdar tudo mesmo. Então, tanto faz. Ela desligou. Novamente. Dessa vez, em vez de dor, senti algo parecido com clareza final. A máscara havia caído completamente. Minha filha não era a pessoa que eu havia imaginado criar. Ela era alguém capaz de abandonar a própria mãe doente e ainda ter a audácia de pedir dinheiro para uma reforma. Quando Mariana chegou do trabalho naquela noite e me encontrou na cozinha com uma expressão diferente no rosto, ela imediatamente percebeu que algo havia mudado. Tia, aconteceu alguma coisa? Contei sobre a ligação da Patrícia, palavra por palavra. Mariana me ouviu em silêncio, e quando terminei, ela estava visivelmente abalada. Tia, eu... não sei o que dizer. Isso é muito cruel. Mariana, sabe qual foi o momento que mais me doeu? Quando ela disse que eu não tenho muito tempo de vida mesmo, minha própria filha desejando minha morte. Tia, a senhora não pode pensar assim. A prima Patrícia deve estar passando por alguma coisa. Não, filha. Não vou mais arranjar desculpas para ela. Durante 35 anos fiz isso. Sempre tinha uma explicação para seus comportamentos egoístas. Agora chega. E o que a senhora vai fazer? Olhei para Mariana. Seus olhos preocupados, suas mãos que haviam me consolado tantas vezes nas últimas semanas, sua presença constante e afetuosa. A resposta veio naturalmente. Vou procurar um advogado. Vou refazer meu testamento. Tia, a senhora tem certeza? É uma decisão muito importante. Mariana, durante 45 anos, trabalhei e economizei pensando em deixar segurança para Patrícia. Ela demonstrou que só se importa comigo como fonte de dinheiro. Por que deixaria minha herança para alguém que me vê como um obstáculo? Mas tia, e se ela mudar? E se um dia se arrepender? Se isso acontecer, conversaremos, mas por enquanto quero proteger o que construí durante toda a minha vida. Na sexta-feira seguinte, às 9 horas da manhã, estava no escritório do Dr. Antônio Ribeiro, meu advogado há mais de 15 anos. Ele me recebeu com o sorriso caloroso de sempre, mas sua expressão se tornou séria quando expliquei o motivo da visita. Dona Silvia, a senhora tem certeza dessa decisão? Alterar um testamento é algo muito sério, especialmente quando envolve mudanças significativas na sucessão. Doutor Antônio, nunca tive tanta certeza de algo na vida. Quero deixar claro que não estou fazendo isso por vingança, mas por justiça. Expliquei sobre Mariana, sobre como ela havia me acolhido quando eu mais precisei, demonstrando amor verdadeiro e desinteressado. O advogado tomou notas, fez perguntas, explicou as implicações legais. A senhora entende que Patrícia tem direito à legítima, que representa 50% do patrimônio? Entendo perfeitamente.
mas os outros 50% são meus para dispor como quiser. E quero que vão para Mariana. E a senhora gostaria de acrescentar alguma justificativa específica no testamento? Quero deixar registrado que essa decisão se baseia no abandono que sofri quando precisei de cuidados médicos e na demonstração de amor e cuidado que recebi de minha afilhada. O processo levou 3 semanas. Dr. Antônio preparou todos os documentos com cuidado, explicando cada cláusula. Não foi um texto raivoso ou vingativo, mas uma declaração serena sobre minhas escolhas baseadas nas atitudes que presenciei. Durante esse período, minha rotina com Mariana se estabeleceu de forma natural e orgânica. Ela não se impôs como cuidadora, mas simplesmente se tornou uma presença constante e carinhosa. Conversávamos sobre trabalho, assistíamos filmes, cozinhávamos nos fins de semana. Era uma convivência baseada no afeto mútuo, não na obrigação. Patrícia continuava completamente ausente. Não ligava, não mandava mensagens, não demonstrava qualquer interesse em saber como eu estava. Era como se eu simplesmente não existisse mais em sua vida. Em maio, 2 meses depois da nossa última conversa, recebi uma ligação inesperada. Era Marcelo, o marido da Patrícia. Dona Silvia, desculpe incomodar, mas preciso conversar com a senhora sobre uma situação. Pode falar, Marcelo. É sobre a Patrícia. Bem, ela tem comentado com algumas pessoas que a senhora está tendo problemas de memória. Senti uma sensação gelada percorrer minha espinha. Como assim? Ela tem contado para alguns parentes e conhecidos que a senhora anda esquecida, confusa, que talvez precise de cuidados especiais. Marcelo, você sabe que isso não é verdade. Eu sei, Dona Silvia, por isso estou ligando. A senhora sempre foi uma pessoa lúcida e independente. Não concordo com essas insinuações. Por que ela estaria espalhando isso? Sinceramente, acho que ela está planejando alguma coisa, mas não sei exatamente o quê. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Mariana havia chegado em casa e notou imediatamente meu estado alterado. Tia, o que foi? Contei sobre a ligação do Marcelo. Mariana ficou alarmada. Tia, isso é muito sério. Por que ela estaria espalhando mentiras sobre a senhora? Não sei, filha, mas tenho uma sensação ruim sobre isso. Na semana seguinte, descobri qual era o plano dela. Recebi a visita de Dona Conceição, minha vizinha do apartamento 301. Silvia, preciso te contar uma coisa. Sua filha esteve aqui conversando comigo e com outros vizinhos. Sobre o quê? Ela disse que está preocupada com você, que você anda esquecendo coisas, deixando aparelhos ligados, se comportando de forma estranha. Dona Conceição, eu pareço confusa para você? Claro que não. Você está mais lúcida que muito jovem por aí. Mas ela foi muito convincente. Disse que estava pensando em te levar para morar com ela. Ela disse isso? Disse. E mais. Falou que quando isso acontecer, você não vai mais precisar se preocupar com nada, que ela vai cuidar de todos os seus bens e decisões. Pronto. O plano estava claro. Patrícia estava construindo uma narrativa de que eu estava mentalmente incapacitada para, provavelmente, tentar uma interdição judicial. Se conseguisse isso, assumiria o controle total do meu patrimônio. Era um plano calculado e cruel, mas infelizmente não era raro acontecer com idosos. Naquela noite, liguei para o Dr. Antônio e contei tudo. Ele ficou muito preocupado. Dona Silvia, isso é extremamente sério. A senhora precisa se proteger imediatamente. O que devo fazer? Primeiro, vamos providenciar uma avaliação psiquiátrica completa para comprovar sua plena capacidade mental. Segundo, vou orientá-la sobre como documentar essas tentativas de difamação. Doutor, também quero alterar meu testamento novamente. Como assim? Quero incluir uma cláusula específica. Se alguém tentar me prejudicar questionando minha capacidade mental sem justificativa médica real, essa pessoa perde todos os direitos sucessórios, incluindo a legítima. Dona Silvia, isso é possível através do Instituto da Indignidade. Vou preparar tudo. Não.
Na semana seguinte, submeti-me a uma avaliação psiquiátrica completa com o Dr. Ricardo Mendes, um profissional renomado em Belo Horizonte. Foram 4 horas de testes cognitivos, entrevistas e análises detalhadas. Senhora Silvia, disse o Dr. Ricardo ao final, a senhora possui uma capacidade mental excelente para qualquer idade. Memória, raciocínio, orientação temporal e espacial, tudo perfeito. Não há nada que justifique qualquer questionamento sobre sua capacidade. Doutor, preciso desse laudo muito detalhado. Alguém pode tentar questionar minha sanidade por motivos escusos. Compreendo. Vou fazer um relatório completo e técnico. Qualquer tentativa de contestar sua capacidade será facilmente refutada com essas informações. Durante as semanas seguintes, comecei a notar movimentos suspeitos. Patrícia apareceu no prédio várias vezes, sempre conversando com vizinhos, fazendo perguntas sobre meu comportamento, minha rotina, minha saúde mental. Ela nunca subia para me ver, mas ficava na portaria coletando informações. Outros vizinhos vieram me contar sobre essas visitas. Dona Rosa, do 203, foi uma delas. Silvia, sua filha esteve aqui ontem. Perguntou se você anda falando sozinha, se deixa o fogão ligado, se sai de casa de roupa inadequada. E o que você respondeu? Disse que você é uma das pessoas mais organizadas que conheço, que nunca vi você fazer nada estranho. Ela ficou meio contrariada com minha resposta. Obrigada por me defender, Dona Rosa. Imagine, Silvia, conheço você há anos. Se alguém está inventando mentiras sobre você, não é uma pessoa de bem. Era clara a estratégia de Patrícia: criar uma rede de testemunhas que pudessem atestar minha suposta incapacidade mental. Felizmente, as pessoas que realmente me conheciam não estavam comprando essa narrativa. Decidi que era hora de me antecipar. Junto com Mariana, começamos a documentar sistematicamente minha rotina e capacidade mental. Mariana me fotografava realizando atividades cotidianas, cozinhando, organizando documentos, lendo, conversando lucidamente com vizinhos. Também gravamos depoimentos de pessoas que conviviam comigo regularmente. Seu Joaquim, da padaria, foi um dos primeiros. Dona Silvia vem aqui todo dia há 5 anos. Sempre lúcida, sempre organizada. Lembra dos preços, confere o troco, conversa sobre assuntos atuais. Se ela tem problema mental, eu sou maluco. Dona Carmen, da farmácia, também gravou seu depoimento. Ela conhece todos os medicamentos que toma, sabe as dosagens de cor, pergunta sobre interações medicamentosas. É uma das clientes mais bem informadas que temos. O porteiro do edifício, seu Antônio, foi categórico. Dona Silvia é uma senhora exemplar, sempre educada, sempre atenta aos detalhes. Se alguém está dizendo que ela tem problemas mentais, essa pessoa está mentindo descaradamente. Com todas essas evidências em mãos, Dr. Antônio preparou um dossiê completo sobre minha capacidade mental e finalizou a alteração do testamento com a cláusula de indignidade. Dona Silvia, agora a senhora está completamente protegida legalmente. Se sua filha tentar qualquer ação maliciosa, ela perderá todos os direitos. Foi em junho, 3 meses após nossa última conversa, que Patrícia fez sua jogada mais ousada. Recebi uma ligação dela numa manhã de terça-feira, mas dessa vez o tom estava completamente diferente. Doce, preocupado, quase meloso. Mãe, como você está? Tenho pensado muito em você. A mudança radical de atitude me colocou imediatamente em alerta. Estou bem, Patrícia. Mãe, quero me desculpar pela nossa última conversa. Acho que eu estava muito estressada com os problemas do apartamento e acabei sendo dura demais. Entendo. Na verdade, tenho uma proposta para você. Que tal vir morar comigo e com o Marcelo? Seria melhor para sua saúde ter alguém por perto o tempo todo. A inversão completa de comportamento confirmou minhas suspeitas. 2 meses antes, ela havia me chamado de velha e mandado eu me virar sozinha. Agora queria me levar para a casa dela? Por que essa mudança de opinião, filha? Mãe,
Eu refleti muito sobre nossa situação. Você é minha mãe e eu tenho a obrigação de cuidar de você, especialmente agora que sua saúde está mais delicada. E a Mariana? Ela tem me ajudado bastante. Ah, sobre isso. Não acha que é muito trabalho para uma menina tão nova? Ela tem a vida dela para viver. Pode estar se sentindo sobrecarregada, mas tem vergonha de falar. Ela nunca demonstrou isso. Pelo contrário, parece gostar de nossa convivência. Mãe, você não percebe, mas talvez essa menina esteja se aproveitando da situação. Pessoas jovens às vezes se aproximam de idosos por interesse. Interesse em quê, especificamente? Ora, mãe, você tem um apartamento bem localizado, uma aposentadoria boa, suas economias. É natural que desperte interesse em quem não tem nada. Patrícia, você está insinuando que Mariana está comigo por dinheiro? Estou dizendo que é uma possibilidade. Por isso seria melhor você vir morar comigo. Eu sou sua filha de sangue. Posso cuidar melhor de você. E como ficaria minha independência? Que independência, mãe? Você está com 72 anos, tem diabetes, pressão alta, problemas renais, precisa de cuidados constantes. Sozinha você pode se machucar, pode esquecer de tomar remédio, pode ter alguma confusão mental. Eu nunca esqueço de tomar remédio e não tenho confusão mental nenhuma. Ainda não, mãe, mas essas doenças podem afetar o cérebro com o tempo. É natural que comece a ficar um pouco mais esquecida, mais desorientada. Patrícia, eu não estou esquecida, nem desorientada. Mãe, com todo carinho, acho que você não tem condições de avaliar isso sozinha. Por isso quero que venha morar comigo. Posso contratar uma enfermeira, adaptar um quarto especial. Agradeço a preocupação, mas estou bem onde estou. O tom dela mudou ligeiramente, tornando-se mais insistente e manipulativo. Mãe, não seja teimosa. Você precisa aceitar que não tem mais idade para morar sozinha. E essa Mariana não é família sua de verdade. Não tem obrigação nenhuma de cuidar de você. Ela não tem obrigação, mas tem afeto genuíno. Isso vale mais que obrigação. Mãe, você está sendo manipulada e não consegue enxergar isso. Sua capacidade de julgamento já não é a mesma de antes. Minha capacidade de julgamento está perfeita. Está bem, mãe. Vou respeitar sua decisão por enquanto. Mas saiba que estou aqui quando você precisar e vou continuar me preocupando com você. Ela desligou, mas eu sabia que não era o fim. Era apenas o começo de uma estratégia mais elaborada. No dia seguinte, liguei para Dr. Antônio e relatei a conversa. Dona Silvia, ela está claramente preparando o terreno para questionar sua capacidade mental. O próximo passo provavelmente será tentar convencê-la a assinar procurações ou outros documentos. Doutor, preciso me proteger ainda mais. Vou preparar um documento declarando que a senhora está em plenas condições mentais e que qualquer tentativa de questionar isso deve ser considerada má-fé. Também vamos registrar essa conversa como prova adicional. Uma semana depois, Patrícia tentou uma abordagem diferente. Ligou novamente, dessa vez com um tom mais pressionador. Mãe, estou muito preocupada. Alguns vizinhos me procuraram contando coisas estranhas sobre você. Que coisas? Que você anda falando sozinha, que deixou a torneira aberta outro dia, que saiu para a rua de chinelo. Patrícia, nada disso é verdade. E posso provar. Mãe, os vizinhos não têm motivo para inventar isso. Talvez você não esteja percebendo esses episódios. Que vizinhos? Prefiro não dizer nomes para não criar constrangimento, mas várias pessoas me procuraram preocupadas. Patrícia, eu converso com meus vizinhos todos os dias. Eles me conhecem bem e nunca mencionaram nada parecido. Mãe, eles não vão falar na sua frente para não te magoar, mas estão genuinamente preocupados. E o que você sugere? Que faça uma consulta com um geriatra especializado, só para ter certeza de que está tudo bem. Já faço acompanhamento médico regular. Um especialista em problemas de memória, mãe.
Alguém que entenda dessas questões relacionadas à idade. Minha memória está perfeita. Mãe, pessoas com início de demência sempre dizem isso. Faz parte do quadro não perceber os próprios sintomas. Eu não tenho demência, Patrícia. Claro que não, mãe. É só para termos certeza. Inclusive, conheço um médico muito bom, Dr. Cláudio Martins. Ele é especialista em idosos com dificuldades cognitivas. O nome me soou familiar, mas não consegui me lembrar de onde. Depois da ligação, pesquisei na internet e descobri informações preocupantes. Dr. Cláudio Martins tinha um histórico controverso no Conselho de Medicina, com denúncias por emitir laudos questionáveis sobre capacidade mental de idosos. Mostrei a descoberta para Mariana. Tia, ela já tem até médico escolhido para dar o diagnóstico que quer. Mariana, isso prova que ela está planejando tudo nos mínimos detalhes há semanas. Tia, precisamos documentar isso também. Vamos gravar as próximas conversas? Sim. Vou usar aquele aplicativo que você me ensinou. Durante julho, Patrícia intensificou suas investidas. Ligava regularmente, sempre insistindo na história dos vizinhos preocupados, sempre sugerindo o tal Dr. Cláudio. Também soube, através de Dona Conceição, que ela havia voltado a aparecer no prédio, dessa vez sendo mais específica em suas insinuações. Silvia, ela disse que você anda muito confusa, que às vezes não reconhece as pessoas, que pode ser perigoso você morar sozinha. Dona Conceição, em algum momento eu demonstrei não reconhecê-la? Nunca. Você sempre me cumprimenta pelo nome, pergunta do meu neto, lembra de detalhes das nossas conversas. Essa menina está inventando tudo. E como os outros vizinhos reagiram? A maioria não acreditou, mas alguns que te conhecem menos ficaram na dúvida. Era exatamente o que Patrícia queria, plantar sementes de dúvida sobre minha capacidade mental na comunidade. Em agosto, ela fez sua jogada mais ousada. Ligou dizendo que queria me encontrar pessoalmente para resolvermos a situação. Mãe, que tal nos encontrarmos no shopping para conversarmos com calma? Pode ser aqui em casa. Prefiro um lugar neutro e quero trazer o Dr. Cláudio para você conhecer. Só uma conversa informal, nada oficial. Achei muito estranho, mas decidi aceitar. Queria ver até onde ela era capaz de ir. Mariana insistiu para me acompanhar, mas eu preferi ir sozinha. Havia planejado gravar toda a conversa. Nos encontramos no Shopping Cidade às 14h de uma quinta-feira. Patrícia chegou acompanhada de um homem de uns 55 anos que ela apresentou como Dr. Cláudio. Mãe, este é o médico que te falei, Dr. Cláudio Martins. Prazer, Dona Silvia. Patrícia me contou sobre sua situação de saúde. Que situação? Os episódios de confusão, os esquecimentos, as mudanças de comportamento. Ela está muito preocupada. Doutor, eu não tenho episódios de confusão nem esquecimentos. Dona Silvia, é muito comum pacientes com início de declínio cognitivo não perceberem os próprios sintomas. Chama-se anosognosia. Doutor, com todo respeito, não vim aqui para uma consulta médica. Vim almoçar com minha filha. Patrícia interveio rapidamente. Mãe, o Dr. Cláudio só quer fazer algumas perguntas básicas, para nossa tranquilidade. Dona Silvia, disse o médico, vamos fazer um teste simples de orientação? Percebi que havia caído numa armadilha, mas decidi participar para ver até onde eles iriam. Que dia é hoje? Quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Quem é o presidente do Brasil? Luiz Inácio Lula da Silva. Quanto é 23 vezes 4? 92. Onde estamos agora? Shopping Cidade, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Qual é seu endereço completo? Respondi corretamente. O médico fez várias outras perguntas, todas as quais respondi sem dificuldade. Ele parecia frustrado com minhas respostas precisas. Dona Silvia, sua filha me relatou alguns comportamentos inadequados. Que tipo de comportamentos? Falar sozinha, deixar aparelhos ligados, sair de casa inadequadamente vestida, não reconhecer vizinhos. Doutor, nada disso é verdade. E posso comprovar.
Peguei meu celular e mostrei as fotos que Mariana havia tirado da minha rotina diária, os vídeos dos vizinhos atestando minha lucidez, o laudo do Dr. Ricardo Mendes. Como pode ver, tenho uma rotina normal e pessoas que podem atestar minha perfeita capacidade mental. O médico ficou visivelmente desconfortável. Patrícia, percebendo que o plano estava falhando, tentou uma abordagem mais direta. Mãe, independente dos testes, não acha que seria melhor ter acompanhamento médico mais próximo? Já tenho acompanhamento adequado. Mas um especialista em geriatria? Patrícia, por que está tão insistente nisso? Qual é sua verdadeira intenção? Minha intenção é cuidar da senhora. Cuidar? Há 5 meses você me abandonou quando eu mais precisei. Me chamou de velha e mandou eu me virar sozinha. Agora quer cuidar de mim? O Dr. Cláudio tentou intervir. Dona Silvia, famílias passam por conflitos, mas o importante é a reconciliação. Doutor, com todo respeito, o senhor não conhece nossa história familiar e não deveria estar participando desta conversa sem que eu o tenha procurado profissionalmente. Levantei da mesa, peguei minha bolsa e me dirigi para a saída. Patrícia me seguiu. Mãe, não seja teimosa. Patrícia, sei exatamente o que vocês estão tentando fazer. Do que você está falando? Vocês querem criar um histórico médico falso para me interditar. Querem me declarar incapaz para assumir o controle dos meus bens. Mãe, você está delirando. Estou delirando? Tenho gravadas todas as nossas conversas dos últimos meses. Tenho documentadas todas as suas mentiras sobre minha saúde mental. O rosto dela ficou pálido. E sabe de uma coisa a mais? Já alterei meu testamento. Incluí uma cláusula especial para casos como o seu. Que cláusula? Se alguém tentar me prejudicar questionando minha capacidade mental de má fé, essa pessoa perde completamente o direito à herança. Você não pode fazer isso. Já fiz, está tudo legalizado e registrado. Patrícia me olhou com uma expressão de ódio que jamais havia visto antes. Você vai se arrepender disso. Vou provar que você está louca. Vou te internar à força se for preciso. Acabou de confirmar suas verdadeiras intenções, e isso também está sendo gravado. Saí do shopping e peguei um táxi para casa. Durante todo o trajeto, senti uma mistura de tristeza profunda e alívio definitivo. Tristeza por ter perdido completamente minha filha. Alívio por ter descoberto a tempo suas verdadeiras intenções. Quando cheguei em casa, Mariana estava me esperando, ansiosa. Tia, como foi? Contei tudo, sobre o médico suspeito, sobre as tentativas de me submeter a testes forjados, sobre as ameaças finais de Patrícia. Tia, isso é gravíssimo! Ela confessou que quer internar a senhora à força. E eu tenho tudo gravado, filha. Agora ela ativou definitivamente a cláusula de indignidade. Naquela noite, liguei para Dr. Antônio e relatei o encontro no shopping. Dona Silvia, com essa ameaça explícita, a cláusula de indignidade está completamente ativada. Ela perdeu todos os direitos sucessórios. É definitivo? É definitivo. E se ela tentar qualquer ação legal contra a senhora, temos todas as provas de má-fé. Nos dias seguintes, Patrícia tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendia mais. Ela chegou a aparecer no prédio, mas seu Antônio, instruído por mim, disse que eu não estava recebendo visitas. 2 semanas depois, recebi uma carta registrada. Era uma notificação de que Patrícia estava movendo uma ação de interdição contra mim, alegando incapacidade mental decorrente de demência senil. Levei a carta para Dr. Antônio, que analisou o documento com atenção. Perfeito, Dona Silvia. Agora ela formalizou por escrito suas intenções maliciosas. Isso confirma tudo o que documentamos. O que devo fazer? Vou contestar a ação com todas as provas que temos. O laudo psiquiátrico recente, os depoimentos dos vizinhos, as gravações das conversas. Ela não tem absolutamente nenhuma chance de ganhar. E se ela conseguir subornar algum médico? Impossível.
Temos um laudo técnico e idôneo do Dr. Ricardo Mendes. Qualquer coisa contrária será considerada falsa perícia. O processo judicial durou 4 meses. Durante esse período, vivi tranquilamente com Mariana, que havia se tornado oficialmente minha procuradora para assuntos médicos e financeiros. Continuamos nossa rotina de afeto e companheirismo, ignorando completamente o circo jurídico que Patrícia havia criado. Em dezembro, véspera do Natal, veio a decisão judicial. A ação de interdição foi não apenas negada, mas o juiz condenou Patrícia por litigância de má-fé, determinando que ela pagasse multa substancial e todas as custas processuais. Além disso, o Dr. Cláudio Martins foi formalmente denunciado ao Conselho de Medicina por tentativa de emitir diagnóstico sem exame adequado e por participar de esquema de má-fé. Dr. Antônio me ligou eufórico com a decisão. Dona Silvia, foi uma vitória completa. O juiz foi muito claro na sentença. Não existe nenhuma evidência que justifique questionar sua capacidade mental. Ele disse textualmente que ficou evidente a má-fé da requerente, que tentou usar o sistema judicial para fins escusos. E a cláusula do testamento? Está ativada definitivamente. Patrícia perdeu todos os direitos sucessórios. Mariana é agora sua única herdeira legal. Quando contei a notícia para Mariana, ela começou a chorar. Tia, eu nunca quis que fosse assim. Sempre esperei que vocês se reconciliassem. Filha, você não causou isso. Foi a escolha dela. Ela preferiu a ganância ao amor maternal. Mas, tia, deve estar doendo muito na senhora. Dói, mas é uma dor necessária. Como cortar um tumor. Dói no momento, mas salva a vida. Durante 2025, minha vida tomou um rumo completamente novo e inesperadamente feliz. Mariana se casou com Daniel em março, numa cerimônia simples, mas emocionante. Eu fui a madrinha, e no momento da bênção aos noivos, senti que estava abençoando minha verdadeira filha. Tia Silvia, disse Mariana no altar com os olhos brilhando, obrigada por me ensinar o que é amor incondicional. Patrícia não compareceu ao casamento, nem foi convidada. Soube por terceiros que ela havia se mudado para São Paulo após se separar de Marcelo, que não aguentou conviver com uma pessoa capaz de tentar internar a própria mãe por ganância. O apartamento dela em Belo Horizonte foi vendido às pressas. Pelos comentários que chegaram até mim, ela estava com sérias dificuldades financeiras. Os custos do processo judicial, a multa pesada, as dívidas acumuladas durante os meses de brigas legais. Ironicamente, ao tentar se apossar da minha herança de forma desonesta, ela perdeu tudo que havia construído na própria vida. Em junho, recebi uma visita inesperada. Era Marcelo, trazendo flores e uma expressão de profunda tristeza. Dona Silvia, vim pedir desculpas. Eu sabia que o que a Patrícia estava fazendo era errado, mas não tive coragem de me posicionar firmemente. Marcelo, você me avisou sobre as mentiras que ela estava espalhando. Isso já foi muito importante. Não foi suficiente. Eu deveria ter testemunhado a favor da senhora no processo. E por que não testemunhou? Porque a Patrícia me ameaçou. Disse que se eu depusesse contra ela, ia inventar que eu a agredia em casa. Entendo sua situação. Dona Silvia, posso contar uma coisa? Durante o processo, a Patrícia tentou me convencer a mentir, dizendo que a senhora realmente estava confusa quando eu visitava vocês. E o que você fez? Disse que jamais faria isso. Foi uma das nossas piores brigas. Ela gritou que eu estava escolhendo a senhora no lugar da esposa. Sinto muito que seu casamento tenha terminado por causa disso. Dona Silvia, o casamento não terminou por causa da senhora. Terminou porque eu descobri que tipo de pessoa eu havia casado. Uma pessoa capaz de tentar destruir a própria mãe por dinheiro. Hoje, em julho de 2025, posso dizer que sou uma mulher realizada e em paz. Minha saúde está completamente controlada. Os medicamentos regularam a diabetes e a pressão arterial.
Mantenho uma rotina ativa e independente, mas com o apoio amoroso de Mariana e Daniel. Eles moram no apartamento da frente, e nossa convivência é harmoniosa e natural. Não é uma relação de dependência, mas de família verdadeira. Eles me incluem em todos os planos, me fazem sentir útil e valorizada. No mês passado, Mariana me deu a notícia mais maravilhosa. Está grávida de 3 meses. Vou ser avó, não biologicamente, mas no que realmente importa, no amor, no cuidado, na presença constante. Tia, queremos que a senhora seja a madrinha do bebê, disse ela com os olhos brilhando de felicidade. E queremos que nosso filho chame a senhora de vovó, completou Daniel. Naquele momento, senti que minha vida havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não importava que Patrícia tivesse me rejeitado e tentado me destruir. Eu havia encontrado uma família que me escolheu por amor genuíno, não por obrigação ou interesse. Há 3 semanas, recebi uma carta de São Paulo. Era de Patrícia, escrita numa caligrafia nervosa que eu conhecia desde os tempos de escola. Mãe, sei que cometi erros graves. Estou passando por dificuldades aqui em São Paulo e gostaria muito de conversar com a senhora. Talvez possamos nos reconciliar. Afinal, somos família, e família perdoa. Mostrei a carta para Mariana, que a leu em silêncio. Tia, o que a senhora vai fazer? Nada. É tarde demais. A senhora não sente vontade de dar uma chance para ela? Mariana, observe que ela não pede desculpas pelo que fez. Não reconhece que tentou me prejudicar gravemente. Ela apenas diz que cometeu erros, como se fosse algo pequeno e sem importância. Realmente, tia, e ela só lembrou que tem mãe quando ficou com dificuldades. Exato. Veja que ela não pergunta sobre minha saúde, não demonstra preocupação genuína comigo. Ela só quer conversar porque precisa de ajuda. 2 dias depois, Patrícia ligou. Atendi, mas mantive o tom frio e distante. Mãe, a senhora recebeu minha carta? Recebi. E então, podemos nos encontrar? Para quê, Patrícia? Para conversarmos, para resolvermos nossos problemas. Eu não tenho problemas, você é quem tem. Mãe, sei que agi mal, mas estava desesperada na época, estava passando por um momento muito difícil. E achou que a solução era me declarar incapaz e assumir meus bens? Eu nunca quis fazer mal à senhora, só estava preocupada com sua segurança. Patrícia, tenho gravadas todas as nossas conversas. Tenho documentadas todas as suas mentiras. Não tente me enganar novamente. Silêncio tenso do outro lado da linha. Mãe, o que eu preciso fazer para você me perdoar? Nada, porque eu já perdoei você. Então, por que não quer me ver? Porque perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa confiar novamente. Perdoar não significa me colocar numa posição de vulnerabilidade outra vez. Mãe, eu preciso da sua ajuda financeira. Agora você precisa. Quando eu precisei de ajuda emocional e cuidado, você me chamou de velha e mandou eu me virar sozinha. Mãe, eu estava confusa, não sabia o que estava fazendo. Patrícia, pare. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Planejou tudo nos mínimos detalhes. As mentiras sobre minha saúde mental, a escolha de um médico corrupto, a tentativa de interdição fraudulenta. Mãe, por favor, me dê uma chance. Patrícia, tenho uma vida nova agora. Tenho pessoas que me amam genuinamente, que cuidam de mim sem interesse financeiro, que me fazem feliz todos os dias. Não vou arriscar essa felicidade por alguém que já provou não merecer minha confiança. Então é isso? Você vai me abandonar como abandonou? Eu abandonar você? Patrícia, sua memória é muito seletiva. Quem abandonou quem nesta história? Mas eu sou sua filha biológica. Não. Você é alguém que eu gerei e criei, mas que se tornou uma estranha para mim. Minha filha verdadeira está aqui ao meu lado, grávida do meu primeiro neto, cuidando de mim com amor.
Você está se referindo àquela menina interesseira? Estou me referindo a Mariana, que demonstrou mais amor autêntico por mim em 1 ano do que você em 35 anos. Mãe, ela só quer sua herança. E você, o que queria? Minha companhia? Meu bem-estar? Mais silêncio constrangedor. Patrícia, esta é a última vez que conversamos. Não me procure mais. Não venha à minha casa. Não tente contato através de terceiros. Para mim, você morreu no dia em que tentou me destruir. Mãe, adeus, Patrícia. Desliguei o telefone e, simbolicamente, guardei-o na gaveta. Não queria mais ser incomodada por fantasmas do passado. Mariana, que havia escutado toda a conversa, veio me abraçar carinhosamente. Tia, a senhora fez o que tinha que fazer. Fiz, filha. Foi doloroso, mas foi necessário. A senhora não vai sentir falta dela? Vou sentir falta da filha que eu sonhei ter. Mas essa filha nunca existiu de verdade. Era apenas uma projeção dos meus desejos maternais. Naquela noite, tirei as últimas fotos de Patrícia da sala e guardei numa caixa no armário. Não por raiva, mas por necessidade de seguir em frente sem âncoras no passado. No lugar delas, coloquei fotos minhas com Mariana. No casamento dela, nos nossos passeios, nas nossas tardes de domingo cozinhando juntas. Eram imagens de felicidade verdadeira, de amor genuíno e recíproco. Hoje, enquanto escrevo essas memórias numa manhã ensolarada de julho, posso dizer que encontrei a verdadeira paz. Mariana está na cozinha preparando vitaminas especiais para a gravidez. Descobrimos ontem que será um menino e estamos escolhendo nomes juntas. Daniel está no computador, mas de vez em quando vem conversar conosco sobre os preparativos para o bebê. Esta é minha família agora. Uma família escolhida pelo amor, não imposta pelo sangue. Uma família que me acolheu na doença, me deu suporte nas dificuldades e compartilha comigo todos os momentos de alegria. Patrícia pode estar enfrentando dificuldades em São Paulo, mas isso não é mais responsabilidade minha. Durante 35 anos, fui mãe dela com dedicação total. Quando precisei receber um pouco de cuidado de volta, ela escolheu me rejeitar e ainda tentar me prejudicar. Agora ela quer voltar, mas não por amor, por necessidade financeira. E aprendi que relacionamentos baseados apenas na necessidade não são saudáveis nem duradouros. Relacionamentos verdadeiros se baseiam no afeto mútuo, no respeito, na reciprocidade genuína. Se Patrícia um dia encontrar o caminho da humildade verdadeira, se conseguir reconhecer completamente seus erros e demonstrar mudança real e duradoura, talvez possamos ter algum tipo de conversa civilizada. Mas isso terá que partir dela, sem pressões, sem chantagens emocionais, sem mentiras ou manipulações. Enquanto isso, vou continuar vivendo plenamente ao lado de quem me valoriza de verdade. Vou ser avó do filho de Mariana, não biologicamente, mas no que realmente importa. No amor incondicional, no cuidado constante, na presença em todos os momentos importantes. Porque descobri uma verdade fundamental aos 73 anos. Família não é destino biológico, é escolha consciente e diária. E escolhi ficar com quem me escolheu também, por amor puro e desinteressado. Esta é minha história de libertação e renascimento. Uma história que começou com abandono cruel e traição calculada, mas terminou com amor verdadeiro e recomeço esperançoso. Uma história que prova que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para escolher a felicidade. Nunca é tarde para encontrar uma família que nos ame de verdade. E se alguém que está lendo isso se identifica com minha situação, deixo um conselho baseado na experiência vivida. Não aceitem maus tratos, abandono ou manipulação em nome do amor familiar. Amor verdadeiro não machuca intencionalmente, não humilha na vulnerabilidade, não abandona na dificuldade, não tenta destruir por ganância. Vocês merecem ser amados de forma genuína e respeitosa. E se não estão recebendo isso de quem deveria oferecê-lo naturalmente,
tenham coragem de buscar esse amor em outros lugares. Às vezes, a família do coração é infinitamente mais verdadeira e confiável que a família do sangue. Aprendi isso aos 72 anos, mas ainda tive tempo de ser genuinamente feliz. Vocês também terão essa oportunidade, independente da idade. O importante é ter coragem de fazer as escolhas certas, mesmo quando são dolorosas. A vida me ensinou que não devemos nos agarrar a relacionamentos tóxicos só porque são familiares. Devemos ter a sabedoria de distinguir entre amor verdadeiro e manipulação emocional, entre cuidado genuíno e interesse financeiro, entre família real e obrigação social. Hoje, aos 73 anos, sou mais feliz do que fui em muito tempo. Tenho saúde controlada, independência preservada, propósito renovado e, principalmente, uma família que me ama por quem eu sou, não pelo que eu possuo. Em setembro, quando meu bisneto nascer, porque assim vou chamá-lo, estarei ali para recebê-lo com todo o amor que tenho no coração. Vou ensiná-lo as primeiras palavras, contar histórias, fazer bolos nos fins de semana. Vou ser a avó que sempre sonhei ser, mas com a família que escolhi ter. E quando ele for grande o suficiente para entender, vou contar para ele sobre a importância de escolher bem as pessoas que fazem parte da nossa vida. Vou ensinar que família verdadeira se constrói com amor, respeito e cuidado mútuo, não apenas com laços de sangue. Esta é a lição mais importante que aprendi. Nunca é tarde para recomeçar quando temos coragem de fazer as escolhas certas. Nunca é tarde para ser feliz quando aprendemos a valorizar quem realmente nos valoriza. E agora, aos 73 anos, com um neto a caminho e uma filha verdadeira ao meu lado, posso dizer com certeza: fiz as escolhas certas. Protegi meu coração, minha dignidade e meu patrimônio das pessoas erradas, e compartilhei tudo isso com as pessoas certas. Essa é a minha vitória final. Não contra Patrícia, mas a favor da minha própria felicidade e paz de espírito.